Olá pessoal, tudo bem? Como é que você está? Eu e o professor Bonfim estamos aqui para darmos prosseguimento às nossas videoaulas. Hoje falaremos sobre trigonometria. Trigonometria da FUVEST tem exercícios dos mais variados. Tem aqueles fáceis, aqueles difíceis, aqueles quase impossíveis. Por que eu falo que são quase impossíveis? Porque leva-se um tempo, mas aí se você lembrar de alguns macetes, flui. E aí você consegue resolver ele, não diria que de forma fácil, mas rapidamente. Normalmente a gente vê, é comum você pegar exercício de trigonometria que envolva tanto na parte de geometria plana, geometria espacial, geometria analítica ou simplesmente trigonometria. E não pense que vai cair somente trigonometria sem envolver com outra matéria. Isso é um ledo engano. Um exemplo é o nosso primeiro exercício aqui, ó. Se vocês olharem, nosso primeiro exercício aqui, ó. O número real x com 0 menor do que x, que é menor do que π, satisfaz a equação. E aí você já começa lendo log. Log de 1 menos cosseno de x na base 3, mais log de 1 mais cosseno de x na base 3 igual a menos 2. Então, cosseno de 2x mais seno de x vale... E aí você fala, nossa, eu já não gosto de trigonometria e eu já não gosto de log. É o caos. Pessoal, um exercício desse. Por onde que eu começo um exercício desse? E aí o pessoal fala, pelo começo. Tá, qual que é o começo? Uma dica para vocês. Sempre que vocês pegarem um exercício onde ele dá uma expressão, onde ele dá uma equação e pede uma outra expressão, uma coisa à parte, você vai começar por aquilo que ele está pedindo. Como assim? Se vocês olharem aqui, perceba que aqui nós temos essa expressão aqui, ó. Log de 1 menos cosseno de x na base 3, mais log de 1 mais cosseno de x na base 3 igual a menos 2. Então, calcule essa expressão aqui, ó. Ele quer que se calcule esta expressão. E aí, se você não souber calcular isso daqui, ó. Se você não souber o que é cosseno de 2x mais seno de x... meio que você não vai saber fazer a conta. Como assim? Porque é comum o pessoal, eu vou começar mexendo no log. Tá, você lembra das propriedades de log, começa a mexer no log. Só que vai chegar uma hora que você vai falar assim, e agora, o que é que eu faço? Não sei, você perdeu tempo. Então, uma dica, tem uma expressão, dessa expressão, ele pede uma outra coisa à parte, descubra primeiro qual é a pergunta, senão você está perdendo tempo. Nesse caso aqui, repare que ele deu esse intervalo aqui, ó, que está aqui em cima. X maior do que 0 e menor do que π. Primeiro e segundo quadrantes. Não se esqueçam que o π em radiano vale 180 graus. Então, resolvendo esse exercício, temos um intervalo, que está aqui. Esta expressão que ele deu, cosseno de 2x mais seno de x. Cosseno de 2x, pessoal, nada mais é do que um arco duplo. Então, significa que nós teremos essa parte aqui, nada mais é do que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x mais seno de x. Ou seja, da expressão que vocês têm com log, eu tenho que descobrir qual é o valor de cosseno ao quadrado, de seno ao quadrado e de seno, para poder resolver a conta. E agora sim nós vamos para a expressão propriamente dita. Perceba que nós temos aqui, ó, vou até colocar aqui, log de 1 menos cosseno de x na base 3, mais log de 1 mais cosseno de x também na base 3 igual a menos 2. Pessoal, lembrando das propriedades de potências, ou de logaritmos. Quando temos a soma de dois logaritmos, a gente transforma em um produto de logaritmando. Repare que eu tenho esse log mais esse log. Se vocês olharem, temos 1 menos cosseno de x. E aqui temos 1 mais cosseno de x. Isso nada mais é do que o quê? Diferença de quadrados. Então, e repare que nós temos essa soma. Então eu posso colocar assim, ó, log base 3 de 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x, tudo isso igual a menos 2. Perceba que aqui nada mais é do que a diferença de quadrados. A mais B, relembrando para vocês, o que é a diferença de quadrados?
ao quadrado menos b ao quadrado nada mais é do que a mais b, que multiplica a menos o b. Diferença de quadrados. Então aqui nós teremos log, na base 3 de 1 ao quadrado é 1, menos cosseno ao quadrado de x. Tudo isso igual a menos 2. E agora a gente faz o quê? Usa a propriedade de log. Repare que eu tenho log dessa expressão inteira na base 3 igual a menos 2. Então vai ser 3 elevado a menos 2 igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Quando nós temos o expoente negativo, deixa eu sair da frente. Quando nós temos o expoente negativo, vira o quê? Uma fração. Vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aqui teremos 1 sobre 9 igual. Pessoal, lembrando da relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se isolarmos o seno, seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Perceba que este 1 menos cosseno ao quadrado é esse daqui, ó. Então, o primeiro valor já descobrimos, seno ao quadrado de x. Teremos log aqui. Vai ficar 1 ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x igual a menos 2. Base 3. 3 elevado a menos 2 vai se obter o logaritmando. Então teremos 3 elevado a menos 2 igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Voltando a falar, quando nós temos expoente negativo, faremos o quê? Fração, isso mesmo. Igual, e aí como eu havia escrito aqui embaixo, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, a relação fundamental vale 1. Isolando o seno, iremos ter 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, aqui eu já posso substituir direto. Seno ao quadrado de x. Ah, eu vou também ter que descobrir o valor do seno. Vamos tirar a raiz. E aí esse quadrado indica que temos duas raízes, uma positiva e outra negativa. Qual que eu vou usar? Positiva. Por quê? O intervalo, primeiro e segundo quadrantes, os senos são positivos. Então, teremos que raiz de 1 nono é igual a seno de x. Então, seno de x corresponde a 1 terço. Falta achar que valor? Cosseno. E como que encontraremos este cosseno? Se substituirmos aqui, na nossa relação fundamental, se pegarmos o valor daqui, vai caber? Não, melhor vir para cá. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos seno, vimos que é 1 nono. Então, teremos aqui 1 nono. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual o menor, o denominador vale 9. 9 vezes 1, 9 menos 1, que vai dar 8 sobre 9. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 8 sobre 9. Perceba que achamos todos os valores. E agora, vamos somar e subtrair. Jogar aqui na expressão. Então, temos cosseno ao quadrado, 8 sobre 9. Menos seno ao quadrado, 1 nono. Opa, 1 nono. Mais seno. Percebam, pessoal, que o seno é 1 terço. Só que 1 terço é a mesma coisa que 3 nonos. Ah, mas por que eu estou colocando como 3 nonos? Para que tenhamos os mesmos denominadores. Só por isso. Vai ficar 3 sobre 9. Porque se você colocar aqui 1 terço, não está errado. Mas aí os denominadores vão ficar diferentes. Então, atrapalha. Deixa assim. Como os denominadores são iguais, 8 menos 1, diz a lenda que vale 7. Com mais 3, 10. Então, aqui vamos ter 10, dá para aparecer? 10, dá. Sobre 9. Isso nos dará a alternativa E.
de esperança que possam ter entendido. Perceba que é assim que nós fazemos esse exercício. É um exercício difícil? Não. O problema, e os macetes, dê uma expressão, ele pediu uma coisa à parte, descubra o que é isso que ele está pedindo, senão você vai perder tempo. Beleza? Acabou aí o nosso exercício meigo. Ah, e não se esqueçam de ler esse intervalo. Porque se você não sabe qual que está calculando aqui, quando você chegar aqui, vai querer calcular o cosseno. E aí no primeiro e segundo quadrantes temos os valores do cosseno positivos e negativos. E aí qual que eu vou usar? Ah, vou usar os dois, por isso que cria confusão. Você acaba calculando coisas desnecessárias. Se você for tirar a raiz de cosseno ao quadrado, não precisa. Por quê? Porque aqui só pede cosseno ao quadrado. Acabou. Beleza? Próximo. Deixa eu ver se é esse. É. No intervalo, x maior ou igual a zero, menor que π. As raízes da equação, e aí está ali tudo junto, mas está em amarelo, dá para visualizar. X ao quadrado vezes seno de alfa menos 2x cosseno de alfa menos seno de alfa igual a zero. São. E aí você já olha essas respostas e fala, meu Deus, como que eu vou fazer este exercício? Eu não tenho a menor ideia. Se você olhar para esse exercício, esqueça as alternativas. Olhe para o exercício em si. Ele quer que só calcule essa expressão. Nada mais é do que uma equação de segundo grau. Repare que aonde você tem seno de alfa, cosseno, 2 cosseno de alfa e menos seno de alfa. Aqueles dali nada mais são do que coeficientes. Ah, mas são funções, mas poderia ser letras, ou números, aliás. Poderia ser. Esse seno de alfa aqui, que está do lado do x, este daqui, minha caneta caiu, este daqui, ó, nada mais é do que o valor do azinho. O menos 2 cosseno é o valor do bzinho e o menos seno é o valor do czinho. Ou seja, vamos calcular uma equação do segundo grau. Então, enquanto eu vou apagando aqui, vocês vão pensando em como fazer. E esqueça as alternativas. Que você olha para a alternativa e fala, meu Deus, em qual que eu vou chutar? Não, façamos as contas. E aí temos, agora calcular o quê? A expressão que nos foi dada. X ao quadrado vezes seno de alfa menos 2x cosseno de alfa menos seno de alfa. Tudo isso igual a zero. Vamos calcular o quê? Bhaskara, discriminante. O delta, o famoso delta. Delta que é b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual. O b, quem que é o b? É o menos 2 cosseno ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem que é o a? Seno de alfa. Quem que é o b? Menos seno de alfa. Aliás, quem que é o c? E agora a gente calcula como se fosse coeficientes, números reais. Então teremos que o delta será igual menos 2 cosseno de alfa, menos ao quadrado, positivo. 2 ao quadrado, 4. Cosseno de alfa elevado ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Tomem cuidado que o quadrado é em cima da função, não do ângulo, hein? Menos com menos, mais 4, seno de alfa vezes seno de alfa, seno ao quadrado de alfa. E aí você fala, e agora o que é que eu vou fazer? Você pode muito bem colocar o 4 em evidência. 4 cosseno dividido pelo cosseno sobra, 4 cosseno ao quadrado dividido pelo 4 sobra cosseno ao quadrado de alfa, mais 4 seno dividido pelo 4 sobra seno ao quadrado de alfa. Cosseno mais seno nada mais é do que o valor 1, é a relação fundamental. E 1 vezes 4, 4. Então o delta vale 4, porque este valor aqui equivale a 1. 1 vezes 4, 4. E agora, a gente continua. Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, sobre 2a. E agora vamos substituir os valores. Temos aqui o x, quem que é? Menos b. Mas quem que é o menos b?
menos 2 cosseno. Então, menos com menos, mais 2 cosseno de alfa. Mais ou menos a raiz de 4 que vale 2. Dividido. 2 vezes A. Quem que é o A? Seno de alfa. Então, 2 seno de alfa. E agora, vamos separar as duas raízes. x1. Eu já vou dividir direto. Ó. Esse 2 e esse 2 eu corto com esse 2 aqui. Então, vai sobrar em cima cosseno de alfa mais 1 dividido pelo seno de alfa. A outra raiz, x2. 2 e esse 2 eu vou cortar com esse 2. Então vai sobrar cosseno de alfa menos 1 sobre seno de alfa. São essas as nossas duas raízes. Acabou aí. E se formos olhar, isso nos dará a alternativa B. Repare que é a alternativa B. Cosseno de alfa mais 1 sobre seno e cosseno de alfa menos 1 sobre seno. Acabou aí. Alternativa B. Dúvidas, pessoal? Como nós fazemos? Traumático? Desesperador? Repare que é uma equação trigonométrica como outra qualquer. E aí o pessoal fica assustado. Nossa, mas se eu não conseguir fazer? Acabou aqui. Não. Repare que é bater o olho, é uma equação. Aquela equação que vocês conhecem. A x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. A, b e c são coeficientes. Qual é a exigência? Que o a seja diferente de 0. Ser diferente de 0, ele pode ser qualquer coisa. Inclusive, funções trigonométricas. Tudo bem? Perceba que o exercício acabou aqui. Mas o exercício, ele poderia ter esta outra forma. Perceba que a equação é a mesma. Eu adaptei, porque eu poderia ter estas respostas aqui, ó. A, duas tangentes de alfa. B, tangente de alfa mais secante de alfa. C, tangente de alfa mais cossecante de alfa. D, duas tangentes de alfa mais duas cossecantes de alfa. E E, tangente de alfa menos secante, ou menos cossecante de alfa. Qual a resposta? Porque acabou aqui. Mas se não tivesse essas respostas, você vai dizer, nossa, eu errei? Por que eu fiz essa adaptação? Porque você poderia muito bem não ter essas respostas, ter essas daqui. E aí, como que iremos fazer? Percebam que a expressão é a mesma. Então, você fez até aqui, não está errado. Vou apagar aqui. Ah, aqui a minha adaptação foi a soma das raízes. Então, você vai pegar essas duas raízes e somá-las. Como que você vai fazer isso? Você pode somar direto. Então, eu vou apagar aqui. Continuando no adaptado agora. Chegamos nessas duas raízes. x1 igual a cosseno de alfa mais 1 sobre seno de alfa. X duas linhas, cosseno de alfa menos 1 sobre seno de alfa. E o que é que faremos? Pessoal, percebam que nas duas frações, o denominador aqui é o mesmo. Eu posso somar direto, mas eu vou fazer a parte. Você pode colocar assim, ó, cosseno, aliás, tangente, aliás, cosseno de alfa sobre seno de alfa mais 1 sobre seno de alfa. E agora que eu vi que eu coloquei as respostas ali, e não são aquelas, onde está tangente era para ser cotangente. E agora que eu me toquei. Cosseno sobre seno, o que que é? Cotangente. Porque o que que é tangente também é? Tangente é seno sobre cosseno. Mas se invertermos as frações, teremos cosseno sobre seno. E cosseno sobre seno nada mais é do que cotangente. Então, aonde eu coloquei aqui em todas elas tangentes, daqui a pouco eu vou ter que mudar para cotangente, porque nada mais são do que cotangentes. Então, aqui é cotangente de alfa mais 1 sobre cosseno.
1 sobre, aliás, 1 sobre seno. 1 sobre seno é cossecante. Então aqui vai ser cossecante de alfa. Aqui teremos a mesma coisa, cosseno sobre seno, menos 1 sobre seno. Iremos ter cotangente menos cossecante de alfa. E aí agora o que a gente faz? Soma as duas, que nem eu comentei. Eu poderia ter essas duas raízes, mas como eu pedi a soma, se somarmos essas duas aqui, ó, dá para parecer? Dá. Cotangente de alfa menos cossecante de alfa. Somando essa expressão com essa. Cotangente mais cotangente, 2 cotangentes de alfa. Cossecante mais menos cossecante, 0. Então eu tenho esta resposta. Então aqui, aonde eu coloquei essas duas respostas, 2 cotangentes de alfa. Estão aqui, ó. Isso se pedir a soma. Então perceba que é comum o pessoal fazer isso. Ao invés de ele dar aquelas duas respostas que tínhamos achado no exercício anterior, simplesmente eu poderia ter pedido a soma das raízes. Ou eu poderia ter pedido as duas raízes separadamente. Eu teria cotangente de alfa mais cossecante e a outra seria cotangente menos cossecante. Tudo bem? Então toma cuidado qual é as respostas que você tem. Ah, e o que é 1 sobre cosseno? Secante. Outro exercício. Temos aqui mais um. Sabe-se que existem números reais A e x0, sendo A maior do que 0, ou seja, o A é positivo. Tais que seno de x mais 2 cosseno de x igual a A, que multiplica cosseno de x menos x0. Para todo x real. Quando se fala que para todo x real, é uma identidade. Eu posso utilizar qualquer valor sendo real para o x, qualquer um, independente do número. Claro, só não vai poder entrar os complexos. Aqui está... Ah, não. Não vai poder, só pode entrar os reais. O valor de A é igual a... E aí temos ali as respostas. E aí você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vamos apagar aqui, para que possamos resolvê-lo. Pessoal, repare que nós temos essa expressão aqui, ó. O meu A, ele tem que ser maior do que 0 e x é real. É um número real. O que mais nós temos? Seno de x mais 2 cosseno de x igual a A, que multiplica cosseno de x menos o x0. Como resolver esta conta? Pessoal, percebam que aqui, onde nós temos x menos x0, isso nada mais é do que uma soma de arcos. Lembra da soma de arcos? Aquela do minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal que eu tenho aqui é o sinal que eu tenho lá. Você fala aqui. Seno de A, B. Esqueçamos o sinal. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. E aí, como são as questões dos sinais? Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui é menos. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal que eu tenho aqui é o sinal que eu tenho lá. A do cosseno, cossa A e o B. Aí vai ser cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então, se aqui for mais, toma cuidado no cosseno, hein? Cossa A, cossa B, troca o sinal. Se aqui é mais, aqui é menos, sem saber. Ou, se aqui for menos, aqui vai ser mais. Outra forma que você também pode imaginar é cossa, cossa, senta, senta. Também serve, mas eu prefiro esse. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Ah, também tem da tangente? Tem, mas vai ter um exercício para ela, a gente fala no momento propício. Apagando agora aqui. Por que eu falei isso? Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Aqui vamos continuar com seno de x mais 2 cosseno de x igual a A,
que multiplica cosseno de x vezes cosseno de x0, menos, aqui é mais, seno de x vezes seno de x0. Não se esqueçam que este A está multiplicando tudo. Repare que esse A está multiplicando esse cosseno. Então, na hora que eu faço a distributiva aqui, que eu desenvolvo a minha soma de arcos, eu obrigatoriamente tenho que colocar um parênteses, ou um colchete. Tem que colocar. Porque se você tira esse A, parece estar somando, está multiplicando somente esse produto do cosseno. E um seno, e não é. E agora, o que é que eu faço? Façamos a distributiva desse A. Então, teremos seno de x vezes cosseno de x0 igual a A, que multiplica cosseno de x0, cosseno de x, vezes o cosseno de x0, mais A, que multiplica seno de x, vezes seno de x0. Lembram o que eu falei? Repara que nós temos aqui uma igualdade. Temos uma identidade aqui. Por que isso? Porque fala-se no texto que o x, ele é um número real. E o que significa isso? Repare que é esse x, é esse x, é esse x. Repare que aqui eu tenho um produto igual, aqui eu tenho uma soma, mas e daí? Repare que ele veio desse produto. Eu posso muito bem comparar esta parcela aqui, vou pegar esse primeiro aqui, este com esse daqui, ó. E posso pegar este daqui e comparar com esse. Posso e devo fazer isso. Ah, mas por que eu posso fazer isso? Porque no texto comenta-se que o x ele é um número real. Então, se você fizer isso, seno vai igualar com esta parte e cosseno com esta parte aqui. Então, nós teremos seno de x igual a A. Seno de x vezes cosseno de x0. Ou seno de x0. Perceba que eu posso cortar esse seno com esse. O que eu faço agora? Esse A está multiplicando, passa dividindo. Qual o número que sobrou aqui? 1. Então eu posso muito bem falar que 1 sobre A é igual a seno de x0. Acabou aí? Não. Ah, aqui ainda faltou. X mais 2. Agora sim. Repare que aqui eu tenho uma soma, também tem essa soma aqui. Agora sim, posso falar isso. E o que eu posso fazer agora, além de coçar o nariz? Dá uma coceira. 2 cosseno, pessoal, ó, eu vou igualar com esse daqui. Então teremos 2. Já vou cortar aqui direto. Ó, corta esse cosseno, corta esse cosseno. Esse A está multiplicando, passa dividindo. Então teremos 2 vezes, ou 2 sobre A igual a cosseno de x0. Aí você fala, tá, eu quero achar o valor do A. Como é que eu faço? Lembra da relação fundamental? Aquela que eu falo que vocês nunca devem esquecer? Então, vamos utilizar ela. Seno ao quadrado de x0 mais cosseno ao quadrado de x0 é igual a 1. Qual o valor do seno? 1 sobre A. Ah, mas aqui está elevado ao quadrado, então aqui vamos elevar ao quadrado. 1 sobre A elevado ao quadrado, mais, no lugar do cosseno, vamos colocar 2 sobre A, igual a 1. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, o próprio, mais 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, o próprio, tudo isso igual a 1. Perceba que desse lado, o A é o mesmo, então eu posso somar em cima, 1 com mais 4, 5. Então teremos aqui 5 sobre A ao quadrado igual a 1. Esse A, pessoal, passa multiplicando. E aí o quadrado, vou tirar a raiz. Isso daqui, iremos ter A ao quadrado igual a 5. Esse quadrado passa em forma de raiz. A vai ser igual a raiz de 5. E acabou aí. Repare que daqui, ó, como os denominadores aqui são iguais, aqui é um A. 4 com mais 1, 5, igual a 1. O A está dividindo, passa multiplicando. A ao quadrado vezes 1, o próprio. O quadrado passa tirando a raiz. Acabou aí. Isso nos dará a alternativa C. C de Corinthians. Tudo bem? Dúvidas? Difícil? Como é que se faz?
Então perceba, o exercício não é tão difícil, mas se eu não lembrar da soma de arcos, por exemplo, ou do que o texto comentou aqui, que o x é um número real, antes que alguém fale, por que eu obrigatoriamente pego o a raiz de 5 e não menos raiz de 5, já que o a é ao quadrado? Outro dado do exercício, o a tem que ser maior do que zero, então não poderia ser raiz de menos 5. Tudo bem? Ou menos raiz de 5. Acabou aí. Beleza? Próximo. Pessoal, nesse daqui, perceba o que se fala. Sejam x e y números reais positivos, tais que x mais y igual a π sobre 2. Não se esqueçam que o π em radiano vale 180 graus, dividido por 2, 90. Sabendo-se que seno de x menos y, ou x, aí parênteses, x menos y, aliás, y menos x, igual a 1/3. O valor de tangente ao quadrado de y menos tangente ao quadrado de x é igual a... Pessoal, primeira coisa. Além de beber água. Tangente. Falei anteriormente que tangente é seno sobre cosseno de y e de x. Então já tem que ter em mente isso. Se eu for começar pelo final, aqui, ele quer isto. E o que a tangente é? Seno ao quadrado de y sobre cosseno ao quadrado de y menos seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Tá, eu tenho que chegar nisso. Como que eu vou fazer isso? Chorando? Não. Perceba o que é que ele deu no texto. Ele falou que x mais y... Opa, voltando aqui. Que x mais y é igual a π sobre 2. Então, vamos escrever aqui. Escrever aqui quieto. X mais y igual a 1/3. Não, π sobre 2. Que é 90 graus. E aí, pessoal, lembrando vocês. Aqui eu posso. Quanto que é o seno de 60, por exemplo? Raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o seno de 30? Meio. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Seno e cosseno de 45. Ambos valem raiz de 2 sobre 2. Por que eu estou falando isso? 45 mais 45, 90. 30, se eu pegar aqui, este seno de 30, vale meio. Corresponde a este cosseno de 60, que vale meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tá, mas e daí? Percebam, quanto que é 30 mais 60? 90, que é esse valor aqui. Ou então, se eu pegar 60 com mais 30, é o mesmo 90. Esse exercício poderia fazer de duas formas. Você poderia pegar, isolar um deles, x ou y, e aí vai jogar na expressão que ele deu, que é seno de y menos x, igual a 1/3, e fazer os cálculos. Ou, você pode muito bem falar que seno de y é igual a cosseno de x. Por quê? Porque aqui eu posso colocar que é y, então aqui é x. Aqui é x, aqui é y. Eu posso fazer isso. Posso e devo. Seno de x é igual a cosseno de y. Então, anotem isso. Tenham isso anotado, porque a gente vai usar essa propriedade para que a gente possa fazer esse exercício. E se eu não soubesse disso, uma forma de se fazer é x igual a π sobre 2 menos y.
você pode isolar, porque temos uma expressão aqui, ó. Seno de y menos x igual a 1/3. No lugar desse x, coloca esse x aqui, ó, é este, não é? Então eu vou colocar π sobre 2 menos y aqui, ó. E aí fazer as contas. Eu preferi fazer dessa outra forma, mas é do gosto. Quem quiser fazer, se você depois, na hora de você estudar, meu caro aluno, minha cara aluna, quiser fazer dessa forma, sinta-se à vontade. Aqui, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, seno de y vezes cosseno de x, menos seno de x, cosseno de y. Tudo isso igual a 1/3. E aí, perceba que eu fiz a distributiva. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que eu tenho aqui é o sinal que eu tenho lá. Acabou. Ah, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Substituir quem? Quem eu quiser. Como eu tenho que seno de y é igual a cosseno de x, aqui eu já tenho esse. Quem eu quiser substituir, eu posso. Então, eu, um gosto meu, vou substituir seno de y. No lugar do seno de y, vamos colocar quem? Cosseno de x. Então, aqui, ó, cosseno de x vezes cosseno de x, menos, adivinha do outro lado, quem que nós iremos substituir? O cosseno de y. Ah, mas por que eu vou substituir o cosseno de y? Para que eu tenha somente x. Então, esse seno de x eu vou manter. No lugar do cosseno de y, olha ele aqui, ó. Quem que é? Seno de x. Tudo isso igual a 1/3. Ah, e agora? Cosseno vezes cosseno. Cosseno de x vezes cosseno de x. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tudo isso igual a 1/3. E agora, o que é que nós faremos? Iremos chorar? Não, não iremos chorar, não. Repare, pessoal, que aqui eu tenho duas funções. Perceba que aqui é menos. O que é que a gente tem que usar? A relação fundamental. Qual que é aquela relação? Isso, aquela mesmo, que você nunca deve esquecer. Vamos escrevê-la aqui embaixo. Na verdade, eu vou apagar aqui, porque aqui já serviu ao meu propósito. A relação fundamental. Como aqui só tem x, se você lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isola um deles. Quem? Quem você quiser substituir aqui, ó. Se eu for substituir, deixa eu ver, esse cosseno aqui, ó. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então repare que esse cosseno aqui ao quadrado é esse. Então vamos substituir ele. Então teremos aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual a 1/3. Este 1, eu vou deixar esse 1 aqui, ó. 1/3 eu vou passar para o outro lado subtraindo. Menos 1/3 igual. Menos seno ao quadrado com menos seno ao quadrado, menos 2 senos ao quadrado. Passaremos somando, porque está subtraindo. Vai ficar 2 seno ao quadrado de x. Vamos tirar o mínimo aqui, ó. Esse 1, pessoal, nada mais é do que 3 sobre 3. 3 sobre 3 não vale 1? Vale. Ou, caso prefira, tá 1 aqui. Faz direto. Aqui embaixo é 1, ó. Então, o denominador é 3. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Igual a 2 seno ao quadrado de x. Acabou aí? Não. Este 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós teremos 2 sobre 3 vezes 2 igual a seno ao quadrado de x. Esse 2 corta com esse 2. Então, meu seno ao quadrado de x vai ser igual a 1/3. Pessoal, na relação fundamental, se o seno ao quadrado vale, mais cosseno ao quadrado vale 1. Se nosso seno vale 1/3, o cosseno vale 2/3.
Por que 2 terços? 1 terço mais 2 terços dá 3 terços. E 3 terços vale 1. Ah, acabou? Não. Porque achamos quem? Seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Falta achar quem? De y também. Aí, como é que a gente faz? É só olhar aqui, ó. Quem que é o seno ao quadrado? Não é isso aqui? Vai ser igual ao cosseno de y. Então, perceba. Se o seno ao quadrado de x vale 1 terço, cosseno ao quadrado de x valerá 1 terço. E aí a gente vai substituir aqui na expressão. Então, voltando agora para cá. Lembrando desta propriedade, então eu tenho que seno, se seno ao quadrado é igual a cosseno, então, vou pegar o de cima. Se o cosseno de x é igual a seno, então, seno de y vai ser igual a 2 terços. E agora, cosseno ao quadrado de y vai ser igual a 1 terço. Achamos todos os valores. E agora vamos jogar aqui, para que a gente possa calcular. Repare que todos eles aqui estão ao quadrado. Então não precisa tirar da raiz. Porque aqui, ó, não precisou tirar da raiz. Nossa, que conta longa. Conta longa porque a gente vai fazendo passo a passo, explicando, esmiuçando. Mas, se você pegar e fizer rapidamente, lembrando das propriedades, lembrando que aqui eu não preciso ficar somando, jogo aqui para achar o outro. Não. Isso aqui é 1 terço, aqui é 2 terços. Como aqui são iguais, opa, achei esse, eu vejo o outro. Só confirmando isto. Então agora substituindo aqui, ó. Seno ao quadrado de y vale 2 terços. Então, 2 terços dividido por 1 terço. Menos seno, que é 1 terço, até colocar de outra cor, dividido por 2 terços. Dá para ver? Pessoal, divisão de frações. Mantemos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar um pouco mais para cá. 2 terços vezes, inverte essa, 3 sobre 1, menos, mantive a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. A outra, 1 terço vezes, inverte, 3 sobre 2. Perceba que esse 3, pessoal, eu posso cortar com esse 3. Isso aqui vai dar 2 menos. Esse 3 eu posso cortar com esse 3. Aqui vai dar 2. Pessoal, 2 menos meio. 2, aqui embaixo é 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3 meios. O que nos dará a alternativa A. Dúvidas, pessoal? Como é que se faz? Esse realmente é longo, esse é trabalhoso. Mas percebam que depois que faz a conta, fala, não é tão difícil. Onde eu deveria começar? O que eu havia comentado antes. Dê essa expressão. Descubra o que é isso. Porque senão você vai começar a calcular aqui, tipo, e uma hora vai falar assim, o que é que eu faço agora? Você se perde. Porque se você tiver noção do que você tem que calcular, você tem um horizonte, você tem um rumo para seguir. Senão aquele papo meio estranho. O que você está calculando? Não sei. Se eu não sei o que eu estou calculando, como é que eu vou descobrir quando acabar o exercício? Tudo bem? Próximo. No losango ABC, de lado 1, representado na figura, que não tem, tem-se que M é o ponto médio de AB, N é o ponto médio de BC, e MN igual a raiz de 14 sobre 4. Então, DM é igual a... E aí você fala, cadê a figura? A figura é essa daqui, ó. Eu vou fazer a figura, e aí eu volto no exercício. Vou colocar aqui o exercício, vou fazer a figura, para que a gente possa calcular em cima dela. Pessoal, temos esse losango aqui, D, C, A,
M, ficou torto aqui, eu percebi, N e aqui o B. Vocês têm a figura. Quando vocês tiverem a figura, em geometria, o que é que eu falo? É das matérias menos difíceis, mas qual é a dificuldade? Você tem um texto, tem uma figura e você deixa lá as duas coisas separadas. Comece a colocar os valores aqui, para que a gente veja o que tem que calcular. Aqui comenta-se que o lado vale 1, então aqui é 1. Aqui tem traço, vamos deixar assim. M é o ponto médio de AB. Se é o ponto médio, significa que divide ao meio. Então aqui vale meio e aqui vale meio. Quer colocar 0,5? É um direito seu também. N é o ponto médio de BC. N, então aqui é meio e aqui também é meio. MN igual a 14 raiz de 4. MN. Raiz de 14 sobre 4. Então DM, essa medida que ele quer, X. Como fazer? Pessoal, losango. O que é um losango? Digamos que eu tenho aqui um quadrado. Se eu fizer isso, isso é um losango. Meu dedo não muda. O que muda? Os ângulos opostos, eles são iguais. Então, se aqui for 10 graus, aqui embaixo é 10 graus. Aqui for 40, aqui é 40 e assim por diante. Outra coisa. Eu sei que a soma desses dois ângulos aqui de baixo, eles têm que dar 180, sempre. Porque se este e esse são iguais, e esse são iguais, a soma desses dois, ou a soma desses dois, ou a soma desses dois de baixo, sempre vai dar 180 graus. Tá, e daí? Se eu chamar, repare que eu pegar esse triângulo aqui, ó, porque ele quer esse triângulo. Então, se eu falar que a soma, se eu falar que aqui vale alfa, aqui vai ser 180 menos alfa. Mas aí que tá, eu sei quanto que é alfa? Não. Então eu sei esse lado, quero esse, que é a pergunta do exercício. Então, para que eu descubra esse, eu tenho que saber qual é o valor de alfa. Se eu voltar neste triângulo, eu sei essa medida, esta. Descubra esse ângulo. Pessoal, não é um triângulo retângulo, nenhum dos dois. Se você tiver triângulo retângulo, usamos seno, cosseno, tangente, sem problema. Se tivermos um triângulo que não seja um triângulo retângulo, temos duas fórmulas para usar, duas leis. Ou a lei do seno ou a lei do cosseno. Quando que usamos a lei do seno? Se houver uma circunferência ou se eu souber os ângulos. E eu descubro um lado, por exemplo. Agora, se eu tiver somente lados, eu quero descobrir um ângulo, ou se eu tiver dois lados e um ângulo, eu descubro o terceiro lado. Usamos a lei do cosseno. Então, basicamente, eu falo o seguinte, na lei do seno, basta eu ter os ângulos. Se eu tiver dois, eu sei o terceiro. E aí basta ter um lado, eu descubro os outros. Ou se tiver uma circunferência. Para que utilizemos a lei do cosseno, o que é mais importante para mim? Os lados. Se eu tiver três lados, eu descubro um ângulo. Ou se eu tiver dois lados, basta eu ter um ângulo para que eu descubra o outro lado. Então aqui nós vamos usar a lei do cosseno duas vezes. Uma vez para descobrir o valor do alfa, depois vamos jogar esse alfa aqui, para que possamos descobrir o valor do x. É isso que vamos fazer. Então, vou tirar a expressão daqui, ó. Qual que é a forma da lei do cosseno? É a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa. A questão é, só tem um lado que fica isolado. Qual é esse lado que fica isolado? O lado que fica isolado, pessoal, é sempre o lado que está de frente ao ângulo. Sempre. Independente deste lado que está isolado ser uma incógnita ou não. Se o ângulo estivesse aqui, eu isolaria meio. Se o ângulo estivesse aqui, eu isolaria esse meio. Mas o ângulo que eu tenho é esse daqui, ó. Então eu vou isolar quem está de frente. Raiz de 14 sobre 4. Tudo bem? Então eu vou apagar a figura. Já sabemos qual é a figura. Depois eu vou aplicar aqui. Então vamos para as contas. Então teremos ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa. Quem que é o a? Raiz de 14 sobre 4. Igual a meio ao quadrado
mais meio ao quadrado. Menos 2 vezes meio vezes meio vezes cosseno de alfa, que eu quero descobrir. E agora, pessoal, façamos a conta. Tomem cuidado que na lei do cosseno, esse menos está multiplicando tudo isso daqui, hein? Raiz de 14 ao quadrado continua valendo 14. 4 ao quadrado costuma valer 16. Igual meio ao quadrado, 1/4. Mais 1/4. Menos. Esse 2 e o meio, eu posso cortá-los. Vai sobrar o quê? Meio cosseno de alfa. 14 sobre 16, pessoal, eu posso simplificar e falar que é 7 sobre 8. Igual. Ou é igual mesmo. 1/4 mais 1/4 corresponde a 2/4 menos meio cosseno de alfa. Então eu vou ter 7/8 menos, posso simplificar, vai dar quanto? Meio. Então menos meio igual a menos meio cosseno de alfa. Pessoal, qual que é o mínimo aqui? 16. Uma forma de você... 16. Vou colocar assim 16 para dizer um negócio para vocês. Se você multiplicar aqui, está aqui o resultado. Em cima. 2 vezes 7, 14. 8 vezes 1, 8. Igual a menos meio cosseno de alfa. Então isso daqui é uma forma de tirar o mínimo. Ah, mas por que você fez isso? Eu sei que vai simplificar, mas é uma forma prática. 14 menos 8 costuma valer 6. Sobre 16. Igual a menos meio cosseno de alfa. Aqui eu posso simplificar. Em cima vai dar 3. Embaixo vai dar 8. Esse 2 estava dividindo, passou multiplicando. O 1 passa dividindo. Igual a menos cosseno de alfa. Posso simplificar novamente aqui, vai dar 4. Então deu 3/4. Igual a menos cosseno de alfa. Vou jogar esse menos para o outro lado. É que o desenho já não está mais aqui, ó. Mas se vocês lembrarem do desenho, o ângulo era maior do que 90 graus. Por isso menos. Cosseno é negativo. Então cosseno de alfa vai ser igual a menos 3/4. Esse é o valor do cosseno de alfa. Acabou aí? Não. Esse foi o primeiro valor que nós encontramos. Agora eu vou utilizar, vou apagar a lousa novamente, para que a gente possa utilizar do outro lado, para que a gente possa usar o DM, para encontrar o DM. Era o DM que ele queria? É o DM que ele queria. Então, temos esta parte aqui, achamos aqui o cosseno. Vou apagar aqui novamente. E agora vamos encontrar o que? O valor do DM. Só para escrever na figura que vocês têm aqui. Aqui é meio. Aqui é meio. Aqui é meio. Aqui é alfa. Raiz de 14 sobre 4. Aqui é 180 menos alfa. Aqui é meio. E aqui é 1. E aqui é o x, que eu quero descobrir. Então agora vamos descobrir o DM. Vou substituir aqui e colocar x. E aqui vai ser agora 180 menos alfa. Agora vamos aplicar. Perceba que o x está de frente ao ângulo, 180 menos alfa. Então teremos x ao quadrado igual a... O b, pouco importa se o b é 1 ou se é meio. Está somando, então pouco importa quem é quem. Então 1 ao quadrado mais meio ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes meio vezes cosseno de 180 menos alfa. Vou desenvolver aqui embaixo, pessoal. Cabe. Cosseno de 180 menos alfa. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então, teremos cosseno de 180 vezes cosseno de alfa, mais, porque o sinal muda, seno
de 180 vezes seno de alfa. E aí temos que lembrar do círculo trigonométrico. Pessoal, seno de 180 corresponde a 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Cosseno de 180 vale menos 1. Vezes cosseno de alfa, que vale menos 3/4. Então, menos com menos dá mais. Então, o valor aqui vai ser mais 3/4. Então, o resultado deste número todo aqui, ó, vale 3/4. Tudo bem? Deixa eu ver se eu acertei mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vai ser mais, porque menos com menos, mais 3/4. Acertei mesmo isso. E agora a gente faz as contas. X ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1/4. Esse com esse eu posso cortar. Vai ficar então menos com mais, menos. Esse 2 eu vou cortar com esse 2, vai sobrar 3/4. O que é que eu faço agora? Choro? Não. X ao quadrado vai ser igual. Pessoal, aqui os denominadores são 4. Então esse 1 eu vou transformar numa fração de 4/4. Mais 1/4 menos 3/4. E agora eu consigo... Nada cabe aqui embaixo. X ao quadrado vai ser igual 4 mais 1, 5. Com menos 3, 2. Sobre 4. Ah, eu posso simplificar? Poder pode. Mas, por que eu não indico para que simplifique? Porque tá x ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz. Como estamos falando de um comprimento, não existe comprimento negativo. Então, x vai ser mais a raiz de 2 sobre 4. O 2 não dá uma raiz exata. Então, x vai ser igual a raiz de 2. E quanto que é a raiz de 4? 2. Então, o x, pessoal, que nada mais é do que o dm, ele deu uma pequena bagatela de raiz de 2 sobre 2. O que nos dará a alternativa, raiz de 2 sobre 2, alternativa B. Tudo bem? Dúvidas? Difícil? Desesperador? Angustiante? Próximo exercício. Temos aqui, sejam alfa e beta números reais com menos π sobre 2, ou alfa maior do que menos π sobre 2 e menor do que π sobre 2. E beta maior do que 0 e menor do que π. Se o sistema de equações dado em notação matricial, matrizes. E aí temos duas matrizes ali, ó. For satisfeito, então alfa mais beta é igual a... E aí, pessoal, o que a gente tem que fazer? Repare que ele pede alfa mais beta. Mas ele deu ali os intervalos de alfa mais beta, onde que eles estão. Depois a gente vê ali o que vai fazer, quais são esses intervalos. E vamos calcular, ver onde que está tanto alfa e beta. E temos que ainda uma multiplicação de matrizes. Vamos fazer a multiplicação das matrizes. Primeiro, colocar as matrizes. 3, 6, 6, 8, vezes tangente de alfa, cosseno de beta, igual a, está aqui, 0 e menos 2 raiz de 3. Pessoal, repare o seguinte, ó, para que a gente possa calcular, esta matriz aqui, ó, é de ordem 2 por 2, e aqui é 2 por 1. Como que a gente faz? Repare que para que a gente possa multiplicar, eu vou pegar esses dois valores aqui, ó, e multiplicar por esta coluna inteira. Depois eu vou pegar novamente esses dois valores
e multiplicar por essas duas, por esses dois aqui também, ó. Tudo bem? Então, como que a gente multiplica? Toma cuidado que as linhas e as colunas têm que ser iguais. Aqui, duas linhas e aqui, aqui, duas colunas e aqui, duas linhas. Elas têm que ser iguais, para que eu possa multiplicar, senão não sai. Então, multiplicando, vamos ter aqui 3 vezes tangente, mais 6 vezes cosseno de beta. Ah, não precisa daqui não. Já estou me livrando já. Tem que ser igual a 0, que é esse resultado aqui. Vou pegar agora o quê? 6 vezes tangente de alfa mais 8 vezes cosseno de beta, que é igual a menos 2 raiz de 3. Pessoal, perceba o seguinte. Nós temos aqui um sistema, eu quase morri do coração agora. Nós temos aqui um sistema. Depois eu digo porque eu quase morri do coração. Pode ligar o ventilador ali, por favor? Antes que você me mate do coração, ou faz muito barulho? Desagradável. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? É um sistema. Duas linhas com duas colunas. Temos que fazer o quê? Balanceamento. Por quê? Porque eu posso eliminar uma das alternativas, uma das incógnitas. Porque aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas, outra equação com duas incógnitas. Vou multiplicar de cima por menos 2. Por que eu vou multiplicar por menos 2? Porque aqui vai ficar menos 6 tangente de alfa. Vou cortar com essa. Acharemos o cosseno, substituo, acho depois a tangente. Tudo bem? Então, 3 tangente de alfa vezes menos 2. Menos 6 tangente de alfa. Menos 12 cosseno de beta igual a 0. 2 vezes 0, 0. Aqui de baixo eu vou mantê-las. 6 tangente de alfa mais 8 cosseno de beta igual a menos 2 raiz de 3. Se vocês somarem, tangente desaparece. Menos 12 cosseno com mais 8, menos 4 cosseno de beta. Tangente eliminou. Igual a 0 mais menos 2 raiz de 3. Pessoal, menos com menos, mais. 4 eu vou simplificar com esse 2. Cosseno de beta vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Acabou aí? Não. Vamos achar agora o quê? A tangente. Em qual equação que eu posso usar a tangente? Você pode usar essa, você pode usar essa que a gente acabou de multiplicar, ou você pode usar essa aqui, ó. Vou usar essa. Por quê? Porque eu acho mais fácil. Tá menor. 3 tangentes de alfa mais 6 que multiplica cosseno, que é isso daqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. E ainda mais é igual a 0. Então, 3 tangentes de alfa mais esse 6 e o 2 eu posso simplificar. 3 raiz de 3 igual a 0. 3 raiz de 3, pessoal, está somando, vai passar subtraindo. E o 3 que está multiplicando passará dividindo. Então teremos tangente de alfa igual a 3 raiz de 3 negativo dividido por 3. Vou cortar a tangente. Então vai sobrar. Tangente de alfa vai cortar o 3. Ó. Menos raiz de 3. E agora o que é que eu faço? Choro? Não. Lembra que no começo ele comentou onde está alfa e onde está beta? Vamos agora atrás disso. Vou pegar outra cor aqui para diferenciar. Se eu pegar beta, 0 maior ou igual beta menor do que π. Pessoal, aqui, ó, qual é o quadrante? Primeiro e segundo. Qual é o valor que nós temos do cosseno? Repare que temos cosseno de beta igual a raiz de 3 sobre 2. É uma equação trigonométrica. Beta entre 0 e π, primeiro e segundo quadrante. Onde o beta é positivo? No primeiro quadrante.
Qual o valor do beta para que o cosseno valha raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Só que 30 graus, se vocês olharem as respostas, está em radiano. Então beta, que é igual a 30 graus, também é π sobre 6. Vamos agora atrás do outro valor. O outro valor que é menos π sobre 2 maior do que alfa, que é menor do que π sobre 2. Como que eu acho aqui agora? Aqui é 90 graus, 180 dividido por 2, 90, mas menos 90. Você fala menos 90? Onde que ele está? Quadrante aqui de baixo, o quarto e o primeiro quadrante. E aí eu tenho o cosseno, tangente. Está aqui em cima o valor. Tangente de alfa igual a menos raiz de 3. Onde que a tangente é negativa? Aqui o lado bom não. Esse π sobre 2 aqui, ó. Por que que é menos? Porque eu estou voltando. É como se eu estivesse voltando no sentido contrário. Se eu pegar o segundo quadrante, 90 graus. Então, ou se eu pegar... Se você se confundir, você pode pensar tanto no segundo quadrante quanto no quarto. Aqui seria o segundo quadrante. Qual é o sinal da tangente no segundo quadrante? Negativo. Se fosse no quarto, negativo também. Tangente é positiva nos quadrantes 1 e 3, ímpares. Negativa nos quadrantes pares, 2 e 4. Então aqui, esquece o sinal. Qual o valor da tangente para que valha a raiz de 3 sobre 2? Ah, raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. Isso, 60 graus. Mas no segundo quadrante, 120. E 120. 120? 120. E 120 radiano. É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. 120. Mas aí eu vou colocar aqui como o quê? Alfa igual a menos π sobre 6. Que fica o π sobre 3. Vai ficar os 60 graus. Vou manter o sinal menos, menos. Tudo bem? Beleza? Então, raiz de 3 sobre 2, 60 graus. 60 graus. Vou manter o menos aqui, ó. E agora a gente vai somar as duas raízes. Que ele pede a soma de alfa mais beta, que em algum lugar eu vou... Aqui eu consigo somar. Alfa mais beta. Alfa. π sobre 6 menos... A alfa vem primeiro. Olha eu confundindo. Menos π sobre 3 mais beta, que é π sobre 6, que vai dar menos... deixa eu ver... Vou olhar a conta aqui mesmo. Menos π sobre 6. Então, menos π sobre 3 com mais π sobre 6, menos π sobre 6. Se vocês olharem as respostas, pessoal, perceba que se confundiu, tem resposta. Acaba aqui, o que nos dá a alternativa B. Então só tome cuidado na hora de fazer as contas, porque se confundiu, vai errar. Beleza? Dúvidas até aí? Traumático? Próximo. No quadrilátero plano ABCD, os ângulos ABC e ADC são retos. AB igual a B igual a AD, que é igual a 1. BC, que é igual a CD, que é igual a 2. BD é uma diagonal. O cosseno do ângulo BCD vale... E aí, pessoal, o que você vai fazer? Chorar? Não. A questão é como fazer esse exercício.
Esse daqui, pessoal, ele não dá o desenho. Você tem que fazer o desenho. Eu sei que é um quadrado meio torto. Como ele comentou que, com relação como que era a figura, deixa eu voltar para cá. A, B, C, D. Aqui é 90 graus. Aqui também é 90 graus. Aí ele falou que AB vale 1, que é igual a AD, também vale 1. BC é igual a CD, que vale 2. Ele comentou no texto que BD é uma diagonal. Se você traçar essa diagonal, não está errada. Tá. E aí? Eu sei que esse ângulo, uma coisa eu sei, não é bissetriz. Você vai fazer chorar? Não. Outra coisa. Esse ângulo aqui eu não sei quanto que vale, aqui eu não sei quanto que vale, aqui eu também não sei quanto que vale. Então, fala pra mim, por exemplo, BD é diagonal, tá? Tudo bem. Mas se eu pegar a outra diagonal? Porque não nos esqueçamos do que ele pede. Cosseno do ângulo BCD. Ele quer este ângulo aqui, ó. Se eu chamar de alfa, por exemplo. Mas perceba o seguinte. Aqui não é um ângulo 90 graus, aqui também não é de 90 graus. Se eu traçar uma reta entre esses dois vértices, C e A. Perceba o seguinte. O triângulo que eu tenho em cima não é exatamente igual ao que eu tenho embaixo. Aqui vale 2, aqui vale 2. Aqui vale 1, aqui vale 1. Aqui é 90, aqui é 90. Então, obrigatoriamente, aqui é uma bissetriz. Então, eu vou chamar aqui de, por exemplo, alfa. E aqui de alfa. Mas você tinha chamado de alfa maior para não ficar com fração. Então, vamos atrás da pergunta. Cosseno do ângulo BCD. Então, a pergunta do exercício é o valor do cosseno do ângulo BCD. Só que BCD tem quantos ângulos? 2 alfa. Ou seja, 2 alfa. É um arco duplo. Então eu tenho que descobrir o quê? Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Então perceba que eu tenho que descobrir o quê? Quanto que vale seno ao quadrado de alfa e quanto que vale cosseno ao quadrado de alfa para poder calcular isso. Então perceba que, em princípio, parece que não é um triângulo que envolva, não é um triângulo, parece que não é um exercício que envolva soma de arcos, mas é, e no caso específico, arco duplo. Mas como é que eu vou fazer agora? Chorando? Não. Pessoal, se eu pegar por este ângulo, este lado aqui, ó, repara que é um triângulo retângulo. Então se eu pegar por esse ângulo, aqui é um cateto oposto, aqui é o cateto adjacente, e aqui é o quê? A hipotenusa. Mas eu sei quanto que vale a hipotenusa? Não. Mas é possível calcular? É. Por quê? Eu sei os valores dos catetos. Dá para fazer de cabeça. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Passo tirando a raiz. 4 mais 1, 5. Raiz de 5. Mas vamos mostrar. Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Hipotenusa vai ser igual a raiz de 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então é raiz de 5. Então sabemos que aqui vale raiz de 5. Agora vamos aplicar o quê? Trigonometria. Por este ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Seno de alfa vai ser 1 sobre raiz de 5. Eu preciso racionalizar? Não. Por que não? Seno ao quadrado, eu vou cortar a raiz. Eu só indico que vocês venham a racionalizar no final do exercício. Chegou no final, olhou as respostas, não tem raízes nos denominadores? Aí você racionaliza no final. No meio do cálculo, não precisa. Cosseno. Cateto adjacente, 2 sobre a hipotenusa, raiz de 5. Pronto, achamos os dois valores. E agora a gente vai fazer o quê? Substituir. Então, cosseno de 2 alfa, que é igual a cosseno ao quadrado de alfa menos
seno ao quadrado de alfa. Substituindo, cosseno de 2α vai ser igual ao cosseno 2 raiz de 5 elevado ao quadrado menos seno 1 sobre a raiz de 5 também elevado ao quadrado. Então, cosseno de 2α vai ser igual 2 ao quadrado, 4 sobre raiz de 5 ao quadrado, 5, menos 1 ao quadrado, 1. Raiz de 5 ao quadrado, 5. Os denominadores são iguais. Então, cosseno de 2α será igual 4 menos 1, pasmem, 3 quintos. O que nos dará a alternativa C. C de Corinthians. De novo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, a parte que eu acho mais difícil desse exercício, montar a figura. Porque ele não deu a figura. Ele só falou que é um quadrilátero. Eu não posso falar que é um retângulo, que é um losango, trapézio. É essa figura. E aí você consegue fazer o cálculo. Tudo bem? Beleza? Próximo. No triângulo ABCD, ou ABC, ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 12 centímetros e o cateto BC mede 6 centímetros. Se M é o ponto médio de BC, então a tangente do ângulo MAC é igual a... Aí você fala, cadê? Aí tem aqui as alternativas. Olha aqui a figura. Então tá lá, hipotenusa AC mede 12, o cateto BC mede 6, se M é o ponto médio de BC, então a tangente do ângulo MAC é igual a este ângulo aqui, ó. Chamemos de alfa. Como que vamos calcular este triângulo? Primeira coisa, apagar a lousa, né? Se eu não conseguir apagar, fica mais difícil. A, C, M, B. Ah, por que você está colocando que é 90 graus? Porque a hipotenusa AC vale 12. Pessoal, se aqui é a hipotenusa, só existe hipotenusa num triângulo retângulo. Então, obrigatoriamente, aqui vale 90 graus. Outra coisa que eu sei, o cateto BC mede 6, M é o ponto médio, então aqui é 3, aqui também vai ser 3. Ele quer esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de alfa. E como fazer isso daqui? Perceba o seguinte, pessoal, esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo. Eu sei a medida aqui de baixo, sei essa, calculo esse daqui, ó. Ah, para quê? Já tenho dois valores. Porque ele quer este ângulo aqui, pessoal, ó. Este ângulo. Lembrando de teorema do ângulo externo. Eu sei que aqui vale 90. Este ângulo aqui, pessoal, eu posso falar que é quanto? Se eu falar que aqui vale θ. Se eu falar que aqui vale θ, este ângulo aqui vai ser, por exemplo, θ mais alfa. Ah, mas por que isso? Porque esse triângulo aqui é retângulo. Se eu pegar o todo, também é retângulo. Então, se eu descobrir esse ângulo, eu consigo trabalhar para descobrir esse daqui, ó. Então, perceba que se é que vai dar praticidade. Esse ângulo é fácil de eu descobrir ele. Como? Se eu pegar por esse ângulo aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. É um valor conhecido. Mas antes, vamos calcular quanto que vale. Então, 12 ao quadrado vai ser igual a AB ao quadrado mais 6 ao quadrado. 12 ao quadrado costuma valer 144. 6 ao quadrado, 36. Passo subtraindo. Menos 36. Igual a AB ao quadrado. 144 menos 36, 108. Que é igual a AB ao quadrado. Pessoal, eu vou tirar a raiz. 108,
costuma valer 36 vezes 3. Para que isso? Para não ficar decompondo. Foi aquela coisa que eu falei dos macetes. Sabendo as raízes quadradas dos principais números entre 0 e 225, ou entre 0 e 15, ajuda. Como assim 15? Raiz de 225, 15. Raiz de 196, 14. Raiz de 144, 12. 108 não dá, mas vou ter que decompor, usando a tabuada. 108 é 36 vezes 3. Então vai dar o meu segmento AB. Vai ser 6 raiz de 3. Então sabemos que aqui é 6 raiz de 3. E daí? Você vai pegar por este ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é? Tangente. Tangente de θ vai ser raiz de 3, ou 6, raiz de 3 sobre 6. Corto. Tangente de θ vai ser igual a raiz de 3. Qual é o valor que vale para a raiz de 3? Isso, perfeito. θ igual a 60 graus. Ah, eu poderia usar outro? Digamos que é o seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de θ. Cateto oposto. 6 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 12. Simplifico. Seno vai ser raiz de 3, de θ vai ser raiz de 3 sobre 2. Qual o valor do θ para que o seno valha a raiz de 3 sobre 2? Pasmem! 60 graus. Se fosse o cosseno, 6 dividido por 12, meio, daria o mesmo resultado. Então, θ vale 60 graus. Então aqui eu já vou substituir, colocar 60 graus. Então aqui eu vou substituir também. E vou colocar o quê? 60 graus. E agora? Espera aí, deixa eu beber água. Pessoal, perceba o seguinte, ó. Se eu pegar por aqui, eu sei que é 60 mais alfa. Se eu pegar por esse ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, o que é que a gente usa? Tangente. Ah, mas eu não consigo descobrir esse ângulo aqui. Não sei quanto que vale aqui, então não ajuda. Ah, se eu quisesse usar Pitágoras novamente para calcular esse lado, eu poderia usar, por exemplo, cosseno ou seno? Pode, mas leva tempo. Você vai calcular outra coisa a mais. Então, já está com esse ângulo aqui, ó. Usa aqui com esse. Então, como assim? Usa este daqui. Deixa eu apagar isso daqui, porque eu não preciso. Deixa eu pegar aqui, ó, tangente desse ângulo. De 60 mais alfa. Tangente, cateto oposto. 6 raiz de 3, dividido pela hipotenusa. Ou pelo cateto adjacente, que é 3. Então, tangente de 60 mais alfa vai ser 2 raiz de 3. O que é que eu preciso saber agora? Da soma da tangente. Mas como é que eu vou lembrar? A tangente, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, tangente de AB. Eu costumo falar o seguinte, pessoal. Tem gente que ama, tem gente que beija. Então, tangente de A mais tangente de B dividido. Mas quem ama, beija na hora de fazer amor. Se cuida e é menos um filho. Aí você fala, o que que eu disse? Se eu tiver tangente de A mais B, tem gente que ama, tem gente que beija. Quem ama, beija. Só que na hora de quem ama, beija, fazer amor, o pessoal se cuida, é menos um filho. Então, se aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Pensa no filho. Pessoal, se não tem amor, também não tem beijo. Mas tem o quê? E aí o pessoal não se cuida. Normalmente é mais um filho. Isso é só para lembrar, não é conceito, não é nada demais. É só para lembrar. Então, se é mais, aqui é mais, menos. Então, tem gente que ama, tem gente que beija. Na hora de quem ama, beija, fazer amor, o pessoal se cuida, é menos um filho. Basta ver os casais que têm poucos filhos, um filho, 2 filhos. Não tem amor, também não tem beijo. Mas tem sexo. O pessoal não se cuida, é mais um filho. Então, se aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Se for menos aqui e aqui for menos, aqui é mais. Por que que eu disse isso? Olha aqui, ó.
60 mais alfa. Então, substituindo agora. Tangente de 60 mais alfa vai ser igual a tangente de 60 mais tangente de alfa dividido por 1 menos, tem parênteses, que é um produto, tangente de 60 vezes tangente de alfa. Ah, mas quanto que deu isso daqui? 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 igual tangente de 60, raiz de 3, mais a tangente de alfa, dividido por 1, menos tangente de 60, que é raiz de 3, vezes tangente de alfa. Acabou? Não. Temos agora que fazer a conta. Vou passar isso tudo para o outro lado multiplicando. Então, vou apagar este desenho agora. Já sabemos que a gente quer esse alfa aqui. Ou cabe aqui embaixo. Deixa eu ver se eu passar multiplicando aqui. Vou apagar o desenho todo. Então, pessoal, vou passar isso daqui tudo multiplicando esse 2. Então, teremos aqui 2 vezes o 2 raiz de 3, que multiplica 1 menos raiz de 3 vezes tangente de alfa, igual a o que eu tenho. Nossa, deixa eu passar já multiplicando tudo, porque senão vai dar trabalho. Passar tudo multiplicando. Pegar essa expressão inteira e trazer para cá. Fica mais fácil, eu acho. Então, 2 raiz de 3 igual a raiz de 3 mais tangente de alfa, tudo isso dividido por 1 menos, eu tenho embaixo, tangente de alfa vezes raiz de 3. Pronto. 1 vezes 2 raiz de 3, então 2 raiz de 3 menos. Pessoal, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Vezes 2, 6. Então, menos 6 tangentes de alfa, igual a raiz de 3 mais tangente de alfa. Então, o que é que eu fiz? Este 1 está dividindo, passei multiplicando. 1 vezes 2 raiz de 3, está aqui, ó. 2 raiz de 3. Menos, está aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Vezes 2, 6. 6 do quê? 6 tangentes. E essa parte aqui eu copiei daqui de cima. O que é que eu faço agora? Essa tangente está subtraindo, vou passar somando. A raiz eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então teremos 2 raiz de 3 menos raiz de 3 igual a 6 tangentes de alfa mais tangente de alfa. 2 raiz de 3 menos raiz de 3, pasmem. Raiz de 3 igual a 7 tangente de alfa. Esse 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, tangente de alfa vai ser igual a raiz de 3 sobre 7. Repare que era justamente o alfa que eu queria descobrir. Acabou aqui, ó. Raiz de 3 sobre 7, o que nos dá a alternativa, voltando para ela, alternativa B. Acabou-se aí. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Difícil? Desesperador? Angustiante? Deixa eu ver um negócio aqui. Opa! Esse aqui. Um arco X está no terceiro quadrante do círculo trigonométrico e verifica a equação, que é aquela ali, ó. 5 cosseno de 2x mais 3 seno de x igual a 4. Determine seno de 2x. Então, pessoal, como fazer esse exercício? Eu gosto desse exercício porque ele é praticamente um exercício completo de trigonometria.
Ah, ele é difícil. Sim, mas eu vou usar ele para meio que a gente ver como é que faz as contas. Primeira coisa, pega a expressão. 5 cosseno de 2x mais 3 seno de x igual a 4. Ah, o quadrante. X pertence ao terceiro quadrante. O que ele quer? Seno de 2x. Pessoal, isso daqui é um arco duplo. Ah, e como que é esse? 2 vezes seno vezes cosseno de x. Como é que a gente lembra disso? Pessoal, se eu pegar o seno de A mais B, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que eu tenho aqui é o sinal que eu tenho A. Mas, se no lugar do B eu tiver A, então aqui vai ser o quê? A. E aqui vai ser o quê? A também. A mais A, seno de 2A. Seno de A vezes cosseno de A, mais seno de A vezes cosseno de A. Pessoal, reparem que esse produto e esse são iguais. Eu posso somá-los. 2 vezes seno de A vezes o cosseno de A. Então, repare que o arco duplo, ele sai da soma de arcos. Do cosseno é a mesma coisa. Mas aí está pegando a soma. Então, repare que para que eu resolva essa expressão, o que eu preciso saber? Daquela expressão, eu tenho que descobrir o valor de seno e de cosseno, multiplicar elas duas por 2 ainda. Então, vamos fazer o exercício. Outra coisa. Repare que na nossa expressão nós temos o quê? Cosseno e seno. E temos cosseno ao quadrado. Primeira coisa, é um arco duplo. Pessoal, pegou o exercício de arco duplo, abram ele, descubram o que ele é, para você poder trabalhar. Então eu vou ter 5. Esse daqui, ó, vou colocar até de outra cor. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Mais 3 seno de x menos 4 igual a 0. E agora? Eu já posso substituir? Não. Relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x não é igual a 1? Vou isolar quem? Eu quero substituir esse cosseno. Então vou isolar ele. Então cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então no lugar desse cosseno, pessoal, o que é que a gente coloca? 1 menos seno. Então aqui vai ficar 5, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, mais 3 seno de x menos 4, tudo isso igual a 0. Perceba que agora eu só tenho uma função, que é seno. Aqui em cima, antes, tínhamos o quê? 2 funções, seno e cosseno. Agora eu só tenho uma. Agora eu posso fazer a distribuição? Pode. Mas para o seguinte, ó. Repare que eu nem me preocupei ainda de distributiva. Aqui eu posso 5 vezes 1, ou colocar 5, que multiplica 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, cosseno de 2x nada mais é do que 1 menos seno ao quadrado de x. Também. Mais o restante. 3 seno de x menos 4 igual a 0. Então, vejam que outra propriedade que nós temos. Cosseno de 2x também é 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x. Agora eu vou fazer a distributiva. 1 vezes 5, 5. Menos 10 seno ao quadrado de x, mais 3 seno de x, menos 4 igual a 0. Repare que é uma equação de segundo grau, pessoal. Onde o seno ao quadrado, ou aliás, onde o seno de x está no lugar do x. Então teremos, arrumando, menos 10 seno ao quadrado de x, mais 3 seno de x, 5 menos 4, continua valendo mais 1, igual a 0. Aqui não dá para fazer por soma e produto, né? Bhaskara. Então, delta
b ao quadrado. Quem que é o b? 3. Então, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale menos 10, vezes o c, que vale 1. Delta vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, menos com menos, mais 40. Delta corresponde a 49. Acabou? Não. Bhaskara. X menos b mais ou menos a raiz de 49 sobre 2a. X vai ser igual o b, 3, menos 3, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes a. A que vale menos 10, então é menos 20. X', pessoal. Menos... Dá para jogar aqui. X'. Menos 3 mais 7. Dará quanto? 4. Sobre menos 10. Que vai dar quanto? Menos... Opa. Não tem cabelo ali não. Vou colocar aqui mesmo. 4 sobre menos 10. Dá para simplificar isso aqui por quanto? Por 2. Então vai ficar menos 2 quintos. X duas linhas. Menos 3 com menos 7, menos 10. Sobre menos 20, que valerá meio. Pessoal, perceba o seguinte, chegamos a duas raízes. Qual delas eu irei usar? Ou as duas? Não. Ah, usa qualquer uma. Muita gente usa meio. Por quê? Porque x... Repare que esse x, pessoal, está atrelado a que função? A função seno. Seno de x igual a meio, opa, 30 graus, matei o exercício. Toma cuidado. Por que toma cuidado? Qual é o quadrante? Terceiro quadrante. Qual é o sinal do seno no terceiro quadrante? Negativo. Então é menos 2/3. Olha que sacanagem. 4, opa, então deixa eu apagar de novo aqui, então vai dar menos 1/5. Aham, agora sim. Então, porque, mesmo assim continua sendo negativo, porque 4... Menos 3 com mais 7, 4. Dividido por menos 20. Dá menos 1/5. Vamos usar o menos 1/5, pessoal. Por quê? Quadrante. Então, não é esse. Porque pertence ao terceiro quadrante. E agora, o que é que eu faço? Lembra que eu comentei o que era, o que ele pedia, o exercício? Tá ali, ó. Seno de 2x, que é 2 vezes seno vezes o cosseno de x. Então, já sabemos qual é o valor do seno. Ah, falta achar quem? Cosseno. Como? Relação fundamental, sempre ela. Onde apagar? Então, grande exercício, hein? Então, seno de 2x vai ser igual a 2. Seno, já achamos. Menos 1/5. Que este é esse daqui, ó. Então, menos 1/5 vezes o cosseno. Ah, como que eu vou descobrir? Vou apagar essa parte aqui, ó. Vou apagar aqui. O delta deu 49. Então, deixa eu colocar com uma outra cor. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. No lugar do seno, vamos colocar quem? Menos 1/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Então vai ser menos 1 sobre 25. Então, cosseno de x vai ser igual a raiz de 5 vezes 1, 5. Menos 1, 24. Sobre 25. 24, pessoal, nada mais é do que 4 vezes 6. A raiz de 4 dá 2. Então vai ser 2 raiz de 6 sobre 5. Então este é o valor do cosseno. Vou substituir aqui, ó, 2 raiz de 6 sobre 5. E agora a gente calcula. Ah, mas e o sinal?
negativo. Por que é negativo? Opa, deixa eu mudar aqui de novo. Por que é negativo? Porque temos dois quadrantes, temos dois sinais, positivo e negativo. No terceiro quadrante, qual é o sinal do cosseno? Menos. Então tem que colocar o menos. Nossa, é muito detalhe. Sim. Então vai ser menos 2 raiz de 6 sobre 5. E agora sim a gente consegue fazer. Depois de tudo isso, né? Então, seno de 2x vai ser igual a menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então vai ser 4 raiz de 6 dividido por 25. Pessoal, este é o resultado do exercício. Ele é trabalhoso? É. Ele é longo? É. A parte que eu acho mais difícil dele, lembrar que você tem que substituir isso aqui tudo. Porque aqui eu tenho duas funções, não dá para trabalhar com as duas, eu só posso trabalhar com uma delas. Qual? Você vai substituir o arco duplo. Se o arco duplo estivesse no seno, você substituiria o seno. Não nos esqueçamos também a parte que é primordial, descobrir o que se pede. Porque se eu não souber o que pede, se ele já tivesse dado assim, calcule 2 vezes seno vezes cosseno de x. Fácil. Só que ele dá dessa forma. Então, não esqueçam, dê uma expressão, pediu uma outra coisa à parte, descubra o que eles estão pedindo. Se o exercício só fosse isso daqui, só fosse isso, calcule essa expressão. Qual seria a resposta? Menos 1/5. Porque aqui é positivo, não convém. Só fosse isso, mas não é isso que ele pede. Ele deu isso e pede seno de 2x. Então, você tem que resolver toda essa conta, usar o menos 1/5. Aí vai usar a relação fundamental para achar o cosseno, que deu menos 2 raiz de 6 sobre 5, e jogar aqui. Esse é bem longo, hein? Já imaginou? Você faz toda essa conta, chega aqui, erra. Por quê? Esqueceu o sinal, esqueceu qual é o quadrante, que é positivo e negativo. Um caminhão sobe uma ladeira com inclinação de 15 graus. A diferença entre a altura final e a altura inicial de um ponto determinado do caminhão, depois de percorrido 100 metros da ladeira, será de aproximadamente... E aí vejam que você tem esse texto todo. Vou apagar aqui. Um caminhão sobe uma ladeira. Então, passa o desenho. Aqui vale quantos graus? 15. Depois de percorrido, como ele quer uma altura, subiu aqui. Então, aqui é 100. Ele quer esse Hzinho aqui, Qual é o problema? Esse ângulo aqui eu não sei. Tá, os 30 graus, beleza. Ele deu alguns dados. Ele disse que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73 e que seno ao quadrado de θ sobre 2 é igual a 1 menos cosseno ao quadrado sobre 2. Isso daqui é a fórmula de arco metade. Aí como é que a gente vai fazer? Utilizando. Repare que nós temos isso daqui, então eu vou utilizar. Mas aqui o θ é 30 graus. 30 graus é 15. Então quanto que eu vou colocar aqui? 30. 30 dividido por 2, 15. Então vamos substituir. Seno ao quadrado de 30 sobre 2 vai ser igual a 1 menos o cosseno de 30 graus sobre 2. Pessoal, tem pela mesma arco, soma de arcos, a gente consegue calcular o 30, viu? 45 menos 30, ou 60 menos 45. Substituindo, como ele deu isso aqui, então teremos que seno ao quadrado de 15 vai ser igual a 1 menos cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Já vou colocar aqui os valores, pessoal, para ajudar vocês. Seno ao quadrado de 15 vai ser igual a 1 menos. Raiz de 3 ele deu 1,73 dividido por 2. Divisão de frações, mantém a primeira, multiplica pelo verso segundo. Vai ficar 1 sobre 2. Então, seno ao quadrado de 15 vai ser igual a... Vê quanto que dá essa conta aqui.
Tirando o mínimo daqui, pessoal, fazendo toda essa conta vai dar 0,27 dividido por 4. Seno ao quadrado de 15, fazendo essa divisão aqui, vai dar 0,0675. Vou tirar a raiz. Seno de 15 vai ser a raiz desse número tosco aqui, ó, 0,0675. Pessoal, uma forma de fazer isso daqui, ó, é transformar em fração. Como assim fração? Seno de 15 igual a raiz de 1, 2, 3, 675 dividido por 1, 2, 3, 4. Fazendo essa conta, pessoal, isso vai dar aproximadamente 0,26. Ah, acabou o exercício? Não. Repare que esse é o valor do seno. Agora eu vou jogar aqui para calcular. Seno de 15 é H sobre 100. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 15 vale 0,26. Então teremos 0,26 vezes 100, que é igual a H. A H é aproximadamente 26 metros, o que nos dá a alternativa B. Tudo bem, pessoal? Beleza? Dúvidas? Difícil? Essa conta aqui eu não quis fazer porque isso aqui é mais álgebra. Só substituir aqui, ó, tira o mínimo, subtrai e acabou. Tudo bem? Bons estudos para você e até a nossa próxima videoaula, pessoal. Um abraço, tchau!